Eu vou começar a copiar e colar. Por exemplo, aqui no lugar de aula 1, eu vou vir aqui e vou colocar aula 2. Eu vou só renomear. E dentro dessa aula 2, eu vou tirar algumas coisas que tem demais aqui. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a imagem, eu posso trabalhar só com a imagem separada primeiro, para depois trabalhar com os demais elementos. Depois nós vamos juntando esses elementos, vamos entendendo cada vez mais um pouco dessas sequências de tag, que é bem interessante. Então, aqui, ó, esse bar eu posso deixar, eu estou trabalhando com o corpo todo da tela. Vou só fechar ele aqui para ele não ficar aparecendo. Essa parte aqui, onde eu tenho aqui esse H1 e esse parágrafo, eu também vou tirar. Porque agora também não tenho nem H1 nem parágrafo, então eu vou tirar tudo isso aqui para ficar mais simples. E aqui eu vou renomear para aula 2. Nessa aula 2, nós estamos trabalhando com imagem. Nós vamos pegar e vamos chamar o seletor de tag IMG. E nesse seletor de tag IMG, eu quero controlar algumas coisas dessa imagem. Eu posso também pegar e fazer o seguinte, eu posso fechar isso aqui, eu posso minimizar isso aqui e eu posso trazer para cá, ó. Para cá é um pouco mais interessante, eu posso ver tanto a tela lá quanto o meu código ao mesmo tempo. E para isso aí, eu gostaria também, aqui eu já mudei a aula 2, e que eu não tenho o H1, né? Vou devolver o H1 aqui, porque eu acabei excluindo ele. Vai ficar interessante se eu tivesse esse H1 aqui, mas eu poderia utilizar também o H2. Vou usar o H2 vai ficar um pouco mais interessante. Vamos assim, aula 02. Pronto. E agora aqui em cima, onde que eu tenho a aula 01, vou dar um Enter aqui. Agora nós temos só a aula 02, onde eu tenho só um H2 e o carro. Eu gostaria de mexer um pouquinho nas propriedades aqui, para a gente passar alguma coisa sobre esses seletores. Uma vez nós estamos utilizando seletores de tag. Nós estamos usando o seletor tanto body quanto o seletor de MG. Nesse seletor de MG, eu posso trabalhar com tudo que vocês imaginar. Inclusive, vou tirar esse width aqui. O que seria esse tudo, se vocês imaginar? Seria a largura. Eu poderia vir aqui, colocar aqui um width. Colocar essa largura aqui de 200 px. Eu poderia esticar essa imagem colocando um edit. Posso vir aqui, posso colocar esse edit. Vou colocar aqui um edit de 400 px, para vocês verem que ele estica, tá vendo? Se eu quisesse colocar um edit aqui para pegar e colocar para ele ficar menor, eu poderia colocar 100 px. Vocês podem ver que eu estou controlando essa imagem aqui. Mas é só isso que eu posso fazer? Não, eu posso também alterar o background color. Background color aqui de red. Lá colocando background color de red. Ele ficou vermelho. Outra coisa que eu poderia fazer aqui é colocar uma forma de arredondar. Poderia fazer um border radius de 50%. Olhando isso aí, ó, ele arredondou para nós. Mas vocês podem ver que não ficou muito arredondinho não, porque ele está mostrando que está mais width, ou seja, está mais largo do que de altura. Agora, se eu viesse aqui e colocasse um edit, que é a largura de 400 px, agora ficou bem mais largo. Agora eu vou colocar aqui de 300 para a gente ir acompanhando. Vou colocar aqui de 200, olha lá, já ficou mais redondinho, viu? Ficou mais redondinho, mas minha imagem ficou um pouco desfocada. Talvez uns 180. Deixa eu ver se fica melhor uns 180. Eu acho que um 180 ficou um pouco melhor. Esse background que eu coloquei red, nós vamos mudar ele aqui para white. Perfeito. Olha só, agora nós vamos ter uma cor branca. Outra coisa que eu poderia fazer aqui que é bem interessante é trabalhar um pouco com o hover. O que é o hover? Quando eu passo o mouse. Quando eu passo o mouse, vocês podem ver que não faz a mãozinha. Geralmente nós trabalhamos um pouquinho com a mãozinha, né? Quando a gente está navegando na página de internet, eu passo o mouse assim e ele faz a mãozinha. E como que eu faço para essa mãozinha aparecer? Eu uso um cursor pointer. Então quando eu digo que cursor, aí eu já seleciono o pointer e já mostro o cursor pointer. Agora ele faz a mãozinha. Só que em vez de fazer a mãozinha, não está mudando nada. Aí eu posso fazer ele acontecer alguma coisa. Quando ele acontecer alguma coisa quando passar o mouse, a gente usa outro seletor, que é o MG, quando ele for um hover. Quando ele for um hover, eu quero pegar e fazer um transform. E esse transform eu quero usar um scale. O que esse scale faz? Ele aumenta o tamanho da imagem, que é o carro de 1.5. Quando eu passo agora o mouse, ó, nossa imagem já aumentou. Olha como tá ficando interessante. Eu passei, o mouse aumentou. Mas vocês podem ver que o efeito não está muito legal, não está muito suave.
Para suavizar esse efeito é muito simples e eu vou mostrar para vocês agora. Nós podemos vir aqui em cima nessa tag de imagem e colocar aqui um transition. Esse transition aqui ele tem o efeito de suavizar quando nós passamos o mouse. Vou colocar de 0.3S. Agora quando eu passo o mouse ele mostra para nós um efeito muito mais interessante. Mas não é só isso não. Eu poderia também dar uma girada na imagem. E para girar eu posso associar um rotate junto com o nosso scale. Na mesma linha, eu posso digitar aqui rotate e colocar, te dar um exemplo aqui de 20 deg. Quando eu coloco 20 deg, faço assim, ó, e dá uma giradinha. Olha que interessante. E é claro que essas modificações aqui de escala eu posso mudar tanto para dentro quanto para fora. Quando coloco um ponto, qualquer coisa, ele vai colocar a imagem maior. Quando eu coloco, vamos supor, 0.8, significa que ele vai pegar e vai deixar a nossa imagem menor. Ele vai ficar encolhendo a nossa imagem. Esses efeitos aqui é muito interessante, muito legais.